Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Saia Dela Povo Meu. Como é que você está? Tudo bem? Se você caiu nesse canal de paraquedas e ainda não faz parte desse canal, não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, compartilhe, dê o seu like, né? Para ajudar o canal, tá certo, gente? Feliz sábado a todos, tá certo? Que Deus possa abençoar a todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente na nossa vida, na minha vida e na sua vida, tá certo, gente? Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito, no começo desse sábado, né? O sol aqui já se pôs. A gente vai falar um pouquinho a respeito do plano da salvação, né? Não tem nada melhor do que falar do plano da salvação, não é verdade? E do Evangelho eterno. Mais em específico, a gente vai falar do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, tá certo? Existia o sacerdócio segundo a ordem levítica. Esse sacerdócio perdeu o seu efeito quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então, toda aquela lei cerimonial, todo aquele sistema do santuário terrestre, tá certo? Foi cancelada, tá certo? Perdeu o seu efeito. E agora, a partir daí, tá certo? Foi aberto um novo caminho, tá certo? Por meio de um sumo sacerdote, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, tá certo? Então, todos os cristãos, eles fazem parte, eles são ministros de uma nova lei, tá certo? Não a levítica, mas a lei segundo a ordem de um outro sacerdócio, não um sacerdócio levítico, mas um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, tá certo? Mas vamos analisar isso detalhadamente. Aqui diz aqui o seguinte, veja só. Moisés fez o santuário terrestre segundo o modelo que lhe foi mostrado. Paulo ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu. E João dá testemunho de que o viu no céu. Então João viu no céu, Paulo disse que aquele santuário terrestre era modelo do real santuário que está no céu. Então, o que é que a Bíblia está querendo chegar? Nos ensinar que a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu, inaugurou-se o santuário que há no céu. O santuário que não foi fundado por homens, porque o terrestre foi fundado, né? Foi construído por Moisés, tá certo? Com a liderança de Moisés, mas o do céu não, o do céu foi construído pelo próprio Deus, tá certo? Então, gente, havia um santuário terrestre, porque é importantíssimo a gente conhecer o caminho de Deus por meio do santuário. Porque eu preciso entender que aquele santuário terrestre construído por Moisés, que foi dado, vamos dizer assim, uma planta para que Moisés construísse segundo o modelo que ele viu no céu, tá certo? Então o santuário terrestre, que tinha dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, era uma réplica do santuário que está no céu, aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois que ascendeu ao céu, que passou 40 dias aqui na terra depois da sua ressurreição e ascendeu ao céu, ele inaugurou, tá certo? Assim como se ungia o santuário, né, se ungiu o santuário terrestre, né, e foi feita uma inauguração, Cristo também, ao ascender ao céu, ele inaugurou o santuário que há no céu. Então, desde o primeiro século, Cristo está no santuário celestial, tá certo? Na primeira parte no lugar santo, e depois de 1844, ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, tá certo? Então, gente, Deus deu a ordem a Moisés que fizesse um santuário com dois compartimentos.
o lugar santo e o lugar santíssimo. Havia também o átrio, tá certo? E havia um lavatório, tá certo? Onde os sacerdotes lavavam as mãos, né? As mãos e os pés, se purificava para entrar no santuário terrestre, tá certo? E havia também um altar de sacrifício. O santuário é o centro da nossa esperança. Alguém pode dizer assim, mas peraí, mas não é a cruz que é o centro da nossa esperança? Só que quando a gente fala no santuário, a gente está englobando o quê? O altar de sacrifício. E o altar de sacrifício simbolizava o quê? A cruz do Calvário, onde Cristo morreu com poder para me salvar e para lhe salvar. Veja só, o apóstolo Paulo disse, está no capítulo 4, no último verso do capítulo 4 do livro de Romanos, que diz que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, nas nossas transgressões, e ressuscitou para nossa justificação. Justificação é perdão de pecados, é purificação. Então, Cristo ressuscitou para dar início ao ministério um ministério no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote. Então, cada membro do corpo de Cristo é um sacerdote, não segundo a ordem levítica, né? Sabemos que havia os sacerdotes da ordem levítica, dividida no tempo de Davi e Salomão em 24 turnos, né? E esses sacerdotes, eles morriam, depois, com o tempo, chegava o seu tempo, eles desciam à sepultura. Mas esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo se tornou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós somos sacerdote do Senhor, ministro do Evangelho. Então, é por isso que é preciso que o Senhor, Ele coloque a eternidade em nosso coração, porque Ele é eterno, e Ele quer colocar a eternidade em nosso coração, para que a gente continue servindo a Deus pelos séculos dos séculos, né? Ele quer que tenhamos a vida eterna. Então, quando a gente olha para o santuário terrestre, quando a gente vê a pia, o lavatório, quando a gente vê o altar de sacrifício, quando a gente vê o lugar santo e o lugar santíssimo, havia 3 entradas. A entrada para o átrio, tá certo? Onde estava lá o lavatório, onde estava lá o altar de sacrifício, onde é imolado animais. E havia o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, na entrada para o átrio, havia uma placa dizendo assim, caminho. E na segunda entrada, na entrada do lugar santo, havia uma placa com a palavra verdade. E no lugar santíssimo havia uma plaquinha dizendo com a palavra vida. Por isso que quando Cristo esteve, todo aquele ritual do santuário, todo o sistema, tudo aquilo era o evangelho em miniatura. Era como se Deus estivesse ensinando ao povo de Israel, né, o plano da salvação. Deus estava ensinando passo a passo ao povo de Israel o plano da salvação. Era como se Deus estivesse dizendo assim, olha, meu filho vai vir e vai morrer na cruz do Calvário, assim como esses animais estão sendo imolados e vocês estão confessando os pecados, vocês precisam, pela fé, crer no Redentor que um dia viria e morreria na cruz do Calvário por vocês. Então não era só trazer o animal, era imolar pela fé, derramar o sangue pela fé naquele que um dia viria, o Filho de Deus. E quando eu digo Filho de Deus, é no maior sentido da palavra, Jesus, meu amado. É Filho de Deus porque foi gerado pelo Pai antes da fundação do mundo. Satanás quer tapar da minha mente, dos meus olhos, da minha visão e da sua visão, que quem morreu na cruz do Calvário foi o Filho no maior sentido da palavra. Jesus Cristo era o Filho de Deus, gerado antes da fundação do mundo. Esses evangelhos que estão pregando por aí, eles negam essa verdade. Eles negam que foi Jesus Cristo mesmo que morreu
na cruz do Calvário, o Filho de Deus, no maior sentido da palavra, gerado pelo Pai antes de tempos eternos, tá certo? Quem criou a eternidade? Cristo. Então, Cristo, que é eterno, ele criou a eternidade. Então, ele foi gerado pelo Pai antes da fundação do mundo. Ele só pode ser filho se ele tivesse sido gerado antes da fundação do mundo. Então, quando ele nasceu no ventre de Maria, ele foi gerado pela segunda vez. Tá certo? Então, Cristo, o Filho de Deus, e Satanás não quer que você tenha essa confiança no Filho de Deus. Então, meu amado, quem morreu por mim e por você na cruz do Calvário foi o Filho de Deus no maior sentido da palavra. Tá certo? Então, o santuário terrestre, voltando ao santuário terrestre, nessa viagem imaginária que a gente está indo, havia o átrio, onde os animais eram sacrificados, né? Os cordeiros, né? E os outros animais, as pombinhas para os pobres, né? As rolinhas, eram sacrificados no altar de sacrifício, né? No altar que estava no átrio, simbolizando a cruz do Calvário. E havia o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, durante todo o dia, todos os dias do ano, tanto pela manhã e pela tarde, se sacrificava 2 cordeiros, pela manhã e pela tarde. Tá certo? Havia datas especiais que sacrificava 7 cordeiros, né? Tanto pela manhã e pela tarde. Isso era feito e além dos sacrifícios que o povo vinha por ter pecado, né? O povo trazia o seu animal, seu cordeiro, seja lá qual for o animal, sacrificava lá, né, puros, né, animais puros, sem defeito, sacrificava e o sangue durante todos os dias do ano era levado para o santuário, para dentro do santuário. Quando o sangue não era levado, os sacerdotes tinham que comer a carne e depois entrar no santuário. Então, os pecados do povo de Israel eram levados figuradamente para o santuário, tanto por meio do sangue, como por meio dos sacerdotes, né? Isso era feito todo ano. Mas uma vez no ano, chamado Yom Kippur, ou Ioma, o dia do juízo, né? Era conhecido como o dia de juízo para o povo de Israel, onde todo o povo de Israel se reunia e ficava em contrição e humilhação, né, diante de Deus, isso de costa para o sol, tá certo? E de frente para a entrada do santuário, para não adorar o sol. Hoje, meu amado, veja como é importante a gente estudar o serviço santuário. Hoje, as denominações que guardam domingo, elas estão adorando quem? Apolo, o Deus Sol. Então é por isso que você precisa estar estabelecido, fundamentado na palavra de Deus. Se eu não estiver fundamentado na palavra de Deus, eu vou estar servindo a Baal, servindo a Satanás, em vez de estar servindo a Deus, tá certo? Por isso, muito cuidado. As denominações hoje que estão guardando o domingo, dizendo que o domingo é o dia do Senhor, na verdade, o domingo não é o dia do Senhor e o dia do Senhor é o sábado, tá certo? Esse dia que eu estou falando aqui com vocês. Qual foi o dia que João recebeu o livro do Apocalipse? Está no Apocalipse capítulo 1, verso 9. Ele disse, me encontrei meu espírito no dia do Senhor. Que maravilha, né? Qual foi o dia maravilhoso que João recebeu o livro do Apocalipse? Em dia de sábado. Nesse dia aqui, abençoado, santificado, que Deus descansou. E agora Ele nos deu o sábado para que eu e você descanse no dia de sábado no Senhor. É por isso que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer que você descanse nele nesse santo dia. Tá certo? Que maravilha, né, meus amados? Então aqui diz aqui, ó. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. O santuário no céu, veja só, o santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ora, não é a cruz, não? Não, é o santuário no céu. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado,
mesmo se ele tivesse derramado seu sangue na cruz do Calvário, mas não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Por quê? Como eu ter fé naquele que não ressuscitou e que não está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você? Ele acumula cargo no céu, ele está à direita de Deus, ele é nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador, é o nosso intercessor. Ele está, neste momento, no século 21, purificando o santuário. Então, enquanto Cristo está no santuário celestial, como ministro do santuário celestial, que não foi o homem que ergueu, e sim o próprio Deus, ele é ministro desse santuário, do templo que está no céu. Enquanto ele está ministrando lá, mostrando as suas mãos, os seus pés, o seu lado ferido, o seu corpo moído pelas nossas transgressões, ele também é ministro aqui na terra em nossos corações. Quem é que está no meu coração e no seu coração? Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que ele quer que você esteja ciente, porque as denominações hoje, meu amado, essas denominações hoje, seja ela qual for, elas não crêem verdadeiramente no Filho de Deus. Crê só que Jesus era Filho de Deus a partir do ventre de Maria. E aí, meu amado, quebra-se a filiação entre o pai e o filho. Jesus deixa de ser filho no maior sentido da palavra. E outra coisa, porque foi preciso que Cristo ressuscitasse? Para que a gente obtesse, por meio dele, lembra que ele morreu na cruz do Calvário e ele se fez maldito por nós? Ele foi maldito por nós para que nós fosse bendito. Então, Cristo maldito e nós benditos. Então, eu só posso ser bendito se Cristo tivesse ressuscitado. E Cristo ressuscitou. E como é que eu sou bendito hoje no século 21? Como diz aqui, ó, o santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Está entendendo? Porque os meus olhos hoje devem estar fixados no céu. Eu tenho que andar com os pés na terra e os olhos no céu. Porque lá está o meu Redentor. Lá está o meu Salvador. Lá está aquele que tem poder para transformar a vida por meio de quê? De uma terceira pessoa da Trindade? Nananina não. Por meio do seu próprio Espírito. Então, Cristo está lá por nós, purificando o santuário, mas ele é ministro também por meio do seu Espírito, não de uma terceira pessoa da Trindade, em meu coração, ou seja, na minha mente. Você está entendendo, meu amado? Porque Cristo teve que ressuscitar e porque Cristo tem que estar lá purificando o santuário. E porque Cristo, por meio da sua segunda natureza, precisa estar aqui transformando a minha vida para que eu obtenha vitória sobre o pecado. Por isso Paulo disse, Cristo morreu por conta dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aí eu faço uma ligação ou link com Tito, capítulo 2, verso 10 e 11, que diz, porém, a graça de Deus se tornou manifesta a todos os homens, todos sem exceção, para que, renegada a impiedade e os prazeres mudando, vivamos no presente século, fiel, digno e piedosamente. Mas o que é que a gente vê hoje, meu amado? É um cristianismo, deixa a vida me levar. É um cristianismo que eu digo que eu sou cristão, mas eu vivo como eu quero. Eu desprezo a santa lei de Deus. Não existe, meu amado, cristianismo e eu deixando a santa lei de Deus de fora, não. Qualquer denominação que falar que é cristã, mas que diz que a lei de Deus passou os 10 mandamentos, não precisa mais guardar, não, eu posso adulterar, não, eu posso roubar. É claro que as denominações hoje não dizem isso, mas elas dizem o quê? O sábado passou, não precisa mais guardar o sábado, não. Aí o Senhor diz, não, meu amado. Aí o Senhor diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque essas pessoas hoje, dessas denominações, seja lá qual for,
católica romana, ou protestante e evangélica, seja qual for a placa de igreja, ela nega a santa lei de Deus, ou então elas dizem que ela está em vigor, mas elas não guardam o santo sábado do Senhor, porque elas não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. A igreja de 27º dia, quando eu estou falando da igreja de 27º dia, eu estou falando das pessoas, nós somos a igreja, tá certo? Não estou me referindo à organização de 27º dia, tá certo? Então, se você é de 27º dia, então estou falando sobre você e todos aqueles que entregam a vida a Cristo, tá certo? Então, cada membro do corpo de Cristo foi chamado por Deus para pregar a verdade e entender que Cristo, né, justiça nossa, Ele quer que eu não só o aceite como seu Salvador, mas que eu viva uma vida de vitória sobre o pecado. Meu amado, não existe esse negócio de eu sou cristão, aí eu vivo, deixa a vida me levar. Não existe isso, tá certo? Quando Paulo diz no capítulo 4 de Romanos que ele ressuscitou para a nossa justificação, Paulo está falando da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tá certo? Então, por que Cristo ressuscitou? Para que o evangelho fosse uma realidade na minha vida e na sua vida, meu amado. Ora, eu sou cristão, mas o evangelho não tem poder para transformar a minha vida e a sua vida. Isso não é evangelho, meu amado. Então, o verdadeiro evangelho prega Jesus Cristo, fé em Jesus e a fé de Jesus. Os cristãos, eles precisam ter a fé de Jesus, fé em Jesus e fé de Jesus. Eu tenho fé em Jesus e o aceito como meu Salvador pessoal, mas agora eu preciso aprender a ter a fé de Jesus, viver como Ele viveu, andar como Ele andou, falar como Ele falou, pensar como Ele pensou. Aí Paulo diz, nós temos a mente de Deus. Por quê? Meu amado, quando João diz, filhinhos, não pequeis, não pequeis mesmo. Precisamos obter a vitória sobre o pecado. Já vi muita gente dizer assim, não tem quem guarda os mandamentos de Deus. Por quê, meu amado? Porque foi ensinado e sempre aprendeu a transgredir tal mandamento. Eu não guardo os mandamentos de Deus se eu estiver separado da mão do Senhor. Mas quando eu aceito a Jesus como meu Salvador e dou a mão a Jesus e vivo uma vida com Ele, ando com Ele, tem até um hino que diz assim, lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei, Senhor, nós vamos para os céus cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joias somos nós, da pedra angular, fazer o mundo ver quem é Jesus. Então, meu amado, lado com Jesus, andando com Jesus. Mas os cristãos hoje querem andar sem Jesus. Aí é por isso que a gente vê um cristianismo paganizado, secretinizado. Um paganismo que nada mais é uma réplica da imagem da besta. Uma réplica daquele cristianismo levantado por Constantino no quarto século. Tá certo, meu amado? Então, o cristianismo hoje que está sendo pregado nessas denominações, nada mais é do que uma continuação daquele cristianismo que foi dado início pelo homem do pecado no quarto século, o imperador Constantino. Eu não sei se você sabia, mas só em nascer no Império Romano no quarto século já era cristão. E hoje é a mesma coisa, né? Eu sou cristão. Não, eu faço parte de tal denominação. Como se denominação salvasse. Denominação não salva ninguém. A Bíblia diz que o povo de Deus é quem? Quem crê em Jesus Cristo e vive com Ele e automaticamente guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Tá certo? Então, meu amado, isso é a vontade de Deus para mim e para você. Qualquer coisa além disso é um falso evangelho, meu amado. Tá certo? Aí você pode estar pensando assim, meu irmão Moisés, então estão me enganando, porque na minha igreja
diz que o dia do Senhor é o domingo. Porque, meu amado, eles não obedecem à palavra de Deus. Ou então, pode dizer assim, irmão Moisés, apoie na minha igreja, diz que eu posso guardar qualquer dia, todo dia é dia do Senhor. Você vai na Bíblia, Jesus disse o quê? Eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi dado por causa do homem, para o bem-estar do ser humano. Para todas as pessoas. Para que eu descanse em Cristo. O sábado é eu desfrutar do descanso em Cristo aqui na terra. Com Cristo aqui na terra. Que é já uma prenúncia do descanso eterno. Certo? Então, meu amado, lhe enganaram ou estão lhe enganando? Por isso que a Bíblia diz assim, errais por não conhecer as Escrituras e não o poder de Deus. Jesus disse, né? Então, o que é que Jesus está querendo dizer? Estão te enganando ou estão querendo te enganar. Tá certo? Então, você precisa entender, meu amado. Por meio do santuário, estudando, por isso que é importante a Igreja Adventista Sétimo Dia, lembrando mais uma vez, quando eu digo Igreja Adventista Sétimo Dia, estou falando de pessoas, não estou falando de denominação, não estou falando de organização. Eu sou Adventista Sétimo Dia, eu não estou falando da organização, certo? Então, é importantíssimo que você conheça o Evangelho eterno que é esboçado no ritual do santuário, que é um tipo do verdadeiro Evangelho eterno. É por isso que em Apocalipse capítulo 14 diz assim, ó, e vi um anjo voando pelo meio do céu com o Evangelho eterno para pregar a todas as nações, tribos e língua. O Evangelho eterno, ele não muda. É o mesmo Evangelho que foi ensinado por Moisés por meio do serviço do santuário. Morte e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tá certo? Então, veja o que é que diz aqui, ó. Deus expôs perante Moisés, no monte, uma visão do santuário celestial e mandou-lhe fazer todas as coisas de acordo com o modelo a ele mostrado. Todas essas instruções foram cuidadosamente registradas por Moisés, que as comunicou aos líderes do povo. Patriarcas e Profetas, página 343. Meu amado, então, que coisa maravilhosa, né? Temos um sumo sacerdote, meu amado, que pode se compadecer de mim e de você. Já está escurecendo, eu vou ter que finalizar por aqui, tá certo? Depois, em outro vídeo, a gente dá continuidade. Mas eu creio que você entendeu a mensagem, né? Eu creio que você entendeu que Jesus, o centro da nossa esperança, está no santuário celestial. E a única denominação, a única igreja, falo pessoas, que ensina a respeito do santuário terrestre para mostrar a verdade do santuário celestial, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos sozinhos nesse ensino. E esse ensino, meu amado, Satanás procurou ao longo do tempo tirar da cabeça das pessoas. Então precisamos estudar o serviço do santuário para ter discernimento na obra satânica de Satanás, principalmente nesse século XXI, que está procurando enganar o povo de Deus. Tá certo? Então, enquanto Cristo estiver no santuário celestial, a porta da graça está aberta para mim e para você. Quando ele sair do santuário, a porta da graça se fecha. E aí, meu amado, quem está salvo, está salvo. Tem algumas denominações por aí ensinando que vai haver uma salvação depois que Cristo vir. Isso é mentira, estão lhe enganando, meu amado. O apóstolo Paulo disse, hoje é o tempo da salvação. Cristo quer salvar hoje a mim e a você. Você quer ser salvo? Você quer entregar a vida a Jesus? Sério? Então eu vou orar nesse momento por você, tá certo? Curvamos a nossa cabeça e oremos ao Senhor. Pai querido, Pai bondoso, Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, louvado, exaltado, magnificado seja teu santo e excelso nome, Pai. Nesse momento queremos te agradecer, Pai, pelo Deus que tu és, bondoso, justo e misericordioso, por esse santo dia de sábado, esse memorial da criação e da redenção. Te agradecer, Senhor, pela certeza que o Senhor nos dá que estamos vivendo o Evangelho eterno. Nesse momento eu quero colocar essas pessoas que estão me vendo, Pai, filhos teus, já são os filhos teus, Senhor, que estão me vendo, seja pela manhã, à tarde ou à noite, que elas possam ter a certeza que nesse momento
elas estão tomando uma decisão certa ao teu lado, Senhor, de fazer parte do teu povo, de fazer a tua vontade, Senhor. Por isso eu não conheço nenhuma delas, Senhor, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o seu dormir, o seu deitar e o seu levantar. Por isso, Senhor, que o Senhor possa transformar a vida dessas pessoas nesse momento. É isso que eu te peço, não por haver algum mérito em mim, Senhor, mas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, que Deus possa abençoar. Eu creio que já nos abençoou por vários tipos de bênção, não é verdade? Só estarmos vivos já é uma benção, tá certo? Só acordar, deitar e levantar já é uma benção. Só estarmos com saúde. Talvez você esteja enfermo, talvez você esteja com algum problema. Coloque todos os seus problemas, todas as suas ansiedades diante do Senhor e Ele se compadecerá de você. Basta que você confie e creia nele e Ele vai transformar a minha vida e a sua vida, tá certo? E nos preparar para a volta de Jesus. Nós estamos vivendo na última geração que verá Jesus voltando com poder e grande glória. Tá bom? Jesus está voltando, meu amado. E você precisa se preparar. Estar em pé por ocasião da vinda de Cristo. Essa é a vontade do Espírito de Cristo. Transformar a minha vida, a sua vida e nos colocar em pé. Para que assim a gente possa receber o nosso Deus e levantarmos os nossos olhos para o céu e dizer assim, esse é o Deus que nós tanto aguardávamos. Na sua presença exaltaremos e exultaremos em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, meu amado. Que nós, transformados pela graça de Cristo, obtendo vitória sobre o pecado, possamos levantar os nossos olhos para o céu para ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vindo na glória do Pai, literalmente, visivelmente e audivelmente. É Jesus mesmo voltando para me buscar e para lhe buscar, meu amado. Tá certo? Por isso que é importantíssimo que nós nos preparemos, tá bom? Saúde e paz, que Deus possa lhe abençoar. Até o próximo vídeo. Fui!